Capítulo 94. A causa secreta. Como está, minha querida mamãe? A esta palavra Virgília amuou-se como sempre. Estava ao canto de uma janela sozinha a olhar para a lua e recebeu-me alegremente. Mas quando lhe falei no nosso filho, amuou-se. Não gostava de semelhante alusão, aborreciam-lhe as minhas antecipadas carícias paternais. Eu, para quem ela era já uma pessoa sagrada, uma âmbula divina, deixava-a estar quieta. Supus a princípio que o embrião, esse perfil do incógnito, projetando-se na nossa aventura, lhe restituíra a consciência do mal. Enganava-me. Nunca Virgília me parecera mais expansiva, mais sem reservas, menos preocupada dos outros e do marido. Não eram remorsos. Imaginei também que a concepção seria um puro invento, um modo de prender-me a ela, recurso sem longa eficácia, que talvez começava de oprimi-la. Não era absurda esta hipótese. A minha doce Virgília mentia às vezes, com tanta graça. Naquela noite descobri a causa verdadeira. Era medo do parto e vexame da gravidez. Padecera muito quando lhe nasceu o primeiro filho, e essa hora, feita de minutos de vida e minutos de morte, dava-lhe já imaginariamente os calafrios do patíbulo. Quanto ao vexame, complicava-se ainda da forçada privação de certos hábitos da vida elegante. Com certeza era isso mesmo. Dei-lhe a entender, repreendendo-a um pouco em nome dos meus direitos de pai. Virgília fitou-me. Em seguida desviou os olhos e sorriu de um jeito incrédulo. Capítulo 95. Flores de antanho. Onde estão elas, as flores de antanho? Uma tarde, após algumas semanas de gestação, esboroou-se todo o edifício das minhas quimeras paternais. Foi-se o embrião, naquele ponto em que se não distingue Laplace de uma tartaruga. Tive a notícia por boca do Lobo Neves, que me deixou na sala e acompanhou o médico à alcova da frustrada mãe. Eu encostei-me à janela a olhar para a chácara, onde verdejavam as laranjeiras sem flores. Onde iam elas? As flores de antanho? Capítulo 96. A carta anônima. Senti tocar-me no ombro. Era Lobo Neves. Encaramo-nos alguns instantes, mudos, inconsoláveis. Indaguei de Virgília, depois ficamos a conversar uma meia hora. No fim desse tempo, vieram trazer-lhe uma carta. Ele leu-a, empalideceu muito e fechou-a com a mão trêmula. Creio que lhe vi fazer um gesto como se quisesse atirar-se sobre mim, mas não me lembra bem. O que me lembra claramente é que durante os dias seguintes recebeu-me frio e taciturno. Enfim, Virgília contou-me tudo, daí a dias na Gamboa. O marido mostrou-lhe a carta logo que ela se restabeleceu. Era anônima e denunciava-nos. Não dizia tudo. Não falava, por exemplo, das nossas entrevistas externas. Limitava-se a precavê-lo contra a minha intimidade e acrescentava que a suspeita era pública. Virgília leu a carta e disse com indignação que era uma calúnia infame. Calúnia? Perguntou Lobo Neves. Infame. O marido respirou. Mas, tornando a carta, parece que cada palavra dela lhe fazia com o dedo um sinal negativo, cada letra bradava contra a indignação da mulher. Esse homem, aliás intrépido, era agora a mais frágil das criaturas. Talvez a imaginação lhe mostrou ao longe o famoso olho da opinião a fitá-lo sarcasticamente com um ar de pulha. Talvez uma boca invisível lhe repetiu ao ouvido as chufas que ele escutara ou dissera outrora. Instou com a mulher que lhe confessasse tudo, porque tudo lhe perdoaria. Virgília compreendeu que estava salva. Mostrou-se irritada com a insistência. Jurou que da minha parte só ouvira palavras de gracejo e cortesia. A carta havia de ser de algum namorado sem ventura. E citou alguns. Um que a galanteara francamente durante 3 semanas, outro que lhe escrevera uma carta, e ainda outros e outros. Citava-os pelo nome com circunstâncias, estudando os olhos do marido, e concluiu dizendo que, para não dar margem à calúnia, tratar-me-ia de maneira que eu não voltaria lá. Ouvi tudo isto um pouco turbado.
Não pelo acréscimo de dissimulação que era preciso empregar de hora em diante até afastar-me inteiramente da casa do Lobo Neves, mas pela tranquilidade moral de Virgília, pela falta de comoção, de susto, de saudades e até de remorsos. Virgília notou a minha preocupação, levantou-me a cabeça, porque eu olhava então para o soalho, e disse-me com certa amargura: "Você não merece os sacrifícios que lhe faço." Não lhe disse nada. Era ocioso ponderar-lhe que um pouco de desespero e terror daria à nossa situação o sabor cáustico dos primeiros dias. Mas se lhe o dissesse, não é impossível que ela chegasse lenta e artificiosamente até esse pouco de desespero e terror. Não lhe disse nada. Ela batia nervosamente com a ponta do pé no chão. Aproximei-a e beijei-a na testa. Virgília recuou como se fosse um beijo de defunto. Capítulo 97. Entre a boca e a testa. Sinto que o leitor estremeceu, ou devia estremecer. Naturalmente, a última palavra sugeriu-lhe 3 ou 4 reflexões. Veja bem o quadro. Numa casinha da Gamboa, 2 pessoas que se amam há muito tempo, uma inclinada para a outra, a dar-lhe um beijo na testa e a outra a recuar como se sentisse o contato de uma boca de cadáver. Há aí no breve intervalo entre a boca e a testa, antes do beijo e depois do beijo, há aí largo espaço para muita coisa. A contração de um ressentimento, a ruga da desconfiança, ou enfim, o nariz pálido e sonolento da saciedade. Capítulo 98. Suprimido. Separamo-nos alegremente. Jantei reconciliado com a situação. A carta anônima restituía à nossa aventura o sal do mistério e a pimenta do perigo. E afinal foi bem bom que Virgília não perdesse naquela crise a posse de si mesma. De noite fui ao Teatro de São Pedro. Representava-se uma grande peça em que a Estela arrancava lágrimas. Entro, corro os olhos pelos camarotes. Vejo em um deles Damasceno e a família. Trajava a filha com outra elegância e certo apuro. Coisa difícil de explicar, porque o pai ganhava apenas o necessário para endividar-se. E daí talvez fosse por isso mesmo. No intervalo fui visitá-los. Damasceno recebeu-me com muitas palavras, a mulher com muitos sorrisos. Quanto a Nhã Loló, não tirou mais os olhos de mim. Parecia-me agora mais bonita que no dia do jantar. Achei-lhe certa suavidade etérea, casada ao polido das formas terrenas. Expressão vaga e condigna de um capítulo em que tudo há de ser vago. Realmente não sei como lhes diga que não me senti mal ao pé da moça, trajando garridamente um vestido fino, um vestido que me dava cócegas de tartufo. Ao contemplá-lo cobrindo casta e redondamente o joelho, foi que eu fiz uma descoberta sutil, a saber que a natureza previu a vestidura humana, condição necessária ao desenvolvimento da nossa espécie. A nudez habitual, dada a multiplicação das obras e dos cuidados do indivíduo, tenderia a embotar os sentidos e a retardar os sexos, ao passo que o vestuário, negaceando a natureza, aguça e atrai as vontades, ativa-as, reproduz-las e, conseguintemente, faz andar a civilização. Abençoado uso que nos deu Otelo e os paquetes transatlânticos. Estou com vontade de suprimir este capítulo. O declive é perigoso. Mas enfim eu escrevo as minhas memórias e não as tuas, leitor pacato. Ao pé da graciosa donzela, parecia-me tomado de uma sensação dupla e indefinível. Ela exprimia literalmente a dualidade de Pascal. L'ange et la bête, com a diferença que o jansenista não admitia a simultaneidade das duas naturezas, ao passo que elas aí estavam bem juntinhas. L'ange, que dizia algumas coisas do céu, e la bête que, não, decididamente suprimo este capítulo. Capítulo 99. Na plateia. Na plateia, achei Lobo Neves de conversa com alguns amigos, falamos por alto, a frio, constrangidos um e outro. Mas no intervalo seguinte, prestes a levantar o pano, encontramo-nos num dos corredores em que não havia ninguém. Ele veio a mim com muita afabilidade e riso, puxou-me a um dos óculos do teatro e falamos muito, principalmente ele,
que parecia o mais tranquilo dos homens. Cheguei a perguntar-lhe pela mulher. Respondeu que estava boa, mas torceu logo a conversação para assuntos gerais, expansivo, quase risonho. Adivinhe quem quiser a causa da diferença. Eu fujo ao Damasceno que me espreita ali da porta do camarote. Não ouvi nada do seguinte ato, nem as palavras dos atores, nem as palmas do público. Reclinado na cadeira, apanhava de memória os retalhos da conversação do Lobo Neves, refazia as maneiras dele e concluía que era muito melhor a nova situação. Bastava-nos a Gamboa. A frequência da outra casa aguçaria as invejas. Rigorosamente podíamos dispensar-nos de falar todos os dias. Era até melhor. Metia a saudade de permeio nos amores. Ao demais, eu galgar os 40 anos. E não era nada, nem simples eleitor de paróquia. Urgia fazer alguma coisa, ainda por amor de Virgília, que havia de ufanar-se quando visse luzir o meu nome. Creio que nessa ocasião houve grandes aplausos, mas não juro. Eu pensava em outra coisa. Multidão, cujo amor cobicei até a morte, era assim que eu me vingava às vezes de ti. Deixava burburinhar em volta do meu corpo a gente humana, sem a ouvir, como o Prometeu de Ésquilo fazia aos seus verdugos. Ah, tu cuidavas encadear-me ao rochedo da tua frivolidade, da tua indiferença ou da tua agitação? Frágeis cadeias, amiga minha. Eu rompia-as de um gesto de Gulliver. Vulgar coisa é ir considerar no ermo. O voluptuoso, o esquisito, é insular-se o homem no meio de um mar de gestos e palavras, de nervos e paixões, decretar-se aliado, inacessível, ausente. O que mais podem dizer quando ele torna a si, isto é, quando torna aos outros, é que baixa do mundo da lua. Mas o mundo da lua, esse desvão luminoso e recatado do cérebro, que outra coisa é, senão a afirmação desdenhosa da nossa liberdade espiritual? Vive Deus! Eis um bom fecho de capítulo.